Irmão K. Questão: pôr a personalidade de lado e tratá-la como inimiga não é permanecer na dualidade e, portanto, impedir os processos de consciência? Eu sou o irmão K. Comunguemos, no silêncio, antes de dar-lhes elementos de resposta em relação a essa questão importante. Silêncio. Bem-amado, a personalidade é inerente a essa vida nesse mundo. Qualquer que seja o grau de transformação, qualquer que seja a liberação, a personalidade estará, sempre, presente. As únicas coisas que podem desaparecer são o mental e as emoções, mas jamais foi dito que a personalidade devia ser combatida, analisada ou outro. A personalidade é o que ela é, a luz consegue penetrar essa personalidade, mas, até o momento final, jamais a personalidade estará ausente. Se não há personalidade, como você vai fazer para arranjar-se nesse mundo e nessa vida? É tão estúpido querer combater a personalidade como querer fazer desaparecer a realidade na qual você está, a título individual. Assim, portanto, a personalidade melhora, transforma-se pela ação da luz que é, eu lembro, liberadora. Os planos vibrais em ação, através de seus corpos de existência, permitem transcender a personalidade. É preciso conceber isso não como o desaparecimento da personalidade, mas, bem mais, como algo que vem englobá-la, superá-la, acariciá-la e bonificá-la ou, se quiserem, torná-la mais coerente e mais em acordo com as leis da graça, as leis do Um. Mas, jamais, a personalidade pode apagar-se completamente. Não confundir a pessoa e a personalidade. O desaparecimento da pessoa corresponde, efetivamente, a um desaparecimento de todo o elemento de pessoa e todo o elemento de personalidade quando da experiência, ou quando de vai e vens, mas de volta a esse mundo, no instante presente, como nas vicissitudes e obrigações dessa vida, há necessidade de manter uma personalidade coerente. Mas quem se exprime em você? É essa personalidade. Ou é o verbo, como lhe mostrou Uriel? Doravante, você sentirá, cada vez mais claramente, se posso dizer, os momentos nos quais é sua personalidade que se exprime, mesmo se você está liberado, e os momentos nos quais se exprime em você o coração, e, unicamente, o coração. A diferença tornar-se-á cada vez mais flagrante, mas lembre-se de que, se você se diverte em lutar contra a ilusão da personalidade, você vai, muito rapidamente, reencontrar-se com o que foi nomeado, e que eu nomearia, com vocês, por razão de comodidade, um ego negativo, que é, também, nefasto, se não mais, do que um ego positivo. O problema não é a personalidade, o problema é saber a que ou a quem obedece a personalidade. É o ego e a personalidade que conduzem sua consciência e sua vida, ou é apenas sua consciência que dirige sua personalidade e sua vida? Se a diferença não lhe é perceptível, ou se isso não lhe parece convincente, é que, certamente, de momento, não apareceu, ainda, suficientemente luz em seu corpo de existência para diferenciar os dois, quaisquer que sejam os mecanismos vividos em sua totalidade ou não. Essa tomada de consciência, que não é uma observação, mas, simplesmente, ver as coisas tais como elas são, ensinará você a reconhecer, cada vez mais facilmente, e de maneira cada vez mais evidente, o que é da ordem da pessoa e de seus interesses do que é da ordem de seu coração. Não há barreira, não há separação, não há, mesmo, oposição, simplesmente, qual é a ordem, eu diria, de precedência. O que é que você coloca à frente, como nos dizia nosso comandante? Mas não gire sua consciência para uma negação ou uma vontade de fazer desaparecer a personalidade, porque isso fará apenas reforçá-la. A luz é evidência e é, também, facilidade. Ela necessita de um mínimo, você sabe, de abandono à luz. Ela necessita, também, de deixar conduzir a própria vida, para sua vida, e evitar tanto quanto necessário e possível, projetar o que quer que seja que não esteja na utilidade da personalidade.
Você tem, é claro, e a obrigação, mesmo, em alguns casos, de organizar as faturas para tal data. Você nada pode ali mudar, personalidade ou não personalidade. Isso se chama prazos materiais. Nos níveis mais sutis, ou seja, tanto psicológico como espiritual, como em relação à luz, isso não existe, portanto, seu posicionamento deve ser adaptado às circunstâncias e aos planos aos quais você se dirige. Você não pode prever ao nível espiritual, você não pode prever ao nível do espírito, porque ele não conhece qualquer previsão, qualquer antecipação e qualquer sofrimento do passado. Assim, portanto, você é capaz, e você será cada vez mais, facilmente, capaz de reconhecer o elemento que se exprime em face de uma situação, em face de um determinado evento. Fazer calar o mental não é fazer desaparecer a personalidade. A única coisa que favorece o silêncio mental é o desaparecimento da pessoa, como da personalidade, naquele momento. Mas a pessoa desaparece primeiro, e a personalidade pode apagar-se apenas diante do desaparecimento da pessoa. Quer seja em suas noites, quer seja em seus alinhamentos, quer seja por uma experiência espiritual, é a você que cabe ver, no momento em que recebe tal graça, se seu mental ou seu sentido de observação está, ainda, aí ou, então, se você está impregnado do que é vivido, quer seja pela onda de vida, pelo canal mariano ou por qualquer contato estabelecido entre vocês ou entre nós, ou entre vocês e nós. Eu escuto a próxima questão, e eu o saúdo. Questão: há uma diferença entre a existência e o ser. Bem-amado, existe um corpo de existência, não existe corpo-ser. O ser é o eu sou, ou seja, o reconhecimento do si, o reconhecimento da luz em uma identidade e em uma personalidade. Eu responderei, porque a resposta é muito curta. O ser e a existência são, exatamente, a mesma coisa. Em contrapartida, quando você coloca corpo de ser e corpo de existência, você se apercebe de que há, aí, uma diferença. Não há corpo no ser, há apenas o eu sou, o reconhecimento e a reconexão ao se estabelecidos de maneira permanente. A existência evoca, ainda, ou um corpo e um movimento, corpo de existência, ou um estado que é diferente do ser, porque o ser apoia-se no eu sou e no si. A existência apoia-se no si, mas, também, na eventualidade e na possibilidade, ou seja, a aquiescência em relação ao absoluto, ao Parabrahman. Eu escuto a questão e retiro-me. Tradução do francês, Célia G. Blog, Les Transformations, fevereiro de 2015. Quarta parte, questões 30 e 31.